Posso perder a salvação? E essa é a pergunta que roda em grupos de teologia, em todas as igrejas, e as pessoas preocupadas se elas estão ou não salvas, se elas podem ou não perder a salvação. E aí eu quero fazer uma pergunta antes do se eu posso perder a salvação. Estou te perguntando se você está salvo. É isso mesmo. Tem gente que acha que está salvo porque dizima, é verdade, gente. Tem gente achando que está salvo porque leva o dízimo para a igreja, como se fosse comprar a salvação, né? O carnê está pago em dia, você vai para o céu. Outros acham que merecem a salvação porque já cuidou da sogra, cuidou da mãe, porque não abandonou os filhos, porque paga impostos em dia e por aí vai. Gente, se nós somos salvos por algo que nós fazemos, então a salvação é um mérito nosso. Só que a salvação, ela é um mérito de Cristo. A humanidade é pecadora, a humanidade é má, as pessoas são más. E isso é resultado do pecado original. Isso é resultado da desobediência lá no Éden, que corrompeu toda a humanidade. E nós nascemos dessa humanidade decaída. É até uma dúvida lá do seminário de muitas pessoas. Poxa, mas eu nem conheci Adão, como é que eu posso nascer pecador se eu não estava lá no Éden? A questão é, quando eles pecaram, a humanidade conheceu o pecado, foi corrompida pelo pecado, e nós já nascemos a partir dessa corrupção, a partir desse mal que entrou na humanidade. Então sim, nós somos pecadores, nós somos maus, somos vingativos, temos todos os defeitos. Não, mas eu não tenho isso não. Mas ó, olha para uma criança. A criança está andando, tropeçou no sofá e caiu. Começa a chorar. Quer ver essa criança parar de chorar? Pega um chinelo, por exemplo, bate no sofá e fala: Ô sofá, você fez o fulaninho cair, vou te bater. Vai lá e bate no sofá. Na hora a criança para de chorar. Por que parou? Porque aquele sentimento de vingança que é tão gostoso naquela hora sobe ao coração que até o incômodo de ter caído e a dor para. Agora, esse sentimento tá no coração bom ou no coração ruim? A criança pode ser inocente emocionalmente, pode ainda não ter maturidade para compreender sua própria existência, mas, digamos assim, a sementinha do mal já está plantada nesse coração, como está no meu e no seu. Então, quando a humanidade é pecadora, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, nós estamos condenados ao inferno. Só que a Bíblia também diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que naquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para que o sacrifício dele na cruz fosse o nosso caminho para a salvação, para que através de Cristo nós sejamos salvos. Quer dizer que a salvação não é consequência de uma atitude que eu possa ter, como, por exemplo, não espancar os filhos. É uma atitude de Cristo. A salvação é resultado de uma atitude de Cristo. Se você paga seus impostos em dia, você está livre da Receita Federal. Se você não espanca seus filhos, você está livre da polícia. Mas para ser livre do pecado e da consequência dele, que é a morte e o inferno, você tem que estar em Cristo. Porque ele se fez pecado por nós, morreu na cruz, ressuscitou com o nosso pecado pago lá na cruz. E agora, crendo em Jesus, eu posso alcançar a salvação. Essa é a aula 1. A aula 2, aquele que está em Cristo, que reconhece nele o Salvador, precisa caminhar os passos de Jesus. Que passos são esses? Seguir as Escrituras, seguir a lei de Deus, ter atitudes, ter hábitos que são coerentes com a Bíblia. Se a pessoa diz que crê em Jesus, que reconhece em Cristo a salvação, mas as suas atitudes, o seu linguajar, o seu modo de viver está totalmente longe do que a Bíblia ensina, essa pessoa não está em Cristo. Ah, então você está querendo me dizer que a salvação se mede por atitudes? Sim, eu quero. Porque não é possível que alguém que diz que está vivendo conforme Jesus manda e que crê em Jesus para a salvação, comete ali uma série de atitudes
que estão em desacordo com a Bíblia, que fazem o contrário do que Cristo manda, que não demonstram nas suas ações o fruto do Espírito. Essa é uma conversa longa, posso tratar em outro vídeo, mas é um erro você dizer que não existem evidências externas da salvação. Existe sim. Eu até procurei no canal, eu pergunto em um vídeo se caráter define roupa. Porque o que todo mundo fala, roupa não define caráter. Ok, eu inverti a pergunta. Caráter define roupa? Caráter de Cristo plantado no seu coração, leitura da Bíblia, a tentativa de viver o que a Bíblia ensina, colocar em prática a ética cristã, não vai mudar meu jeito de falar, de vestir, de se comunicar, de ter os meus negócios? Será que não vai? Então, a pessoa que está em Cristo, aula 1, crê em Cristo como o único caminho para a salvação. Aula 2, procura demonstrar o caráter de Cristo, obedecer às Escrituras e andar conforme a Bíblia ensina. A partir disso, você pode dizer, eu estou salvo. Segunda questão, posso perder a salvação? Bom, existe um debate muito grande na soteriologia, na teologia da salvação, sobre isso. Mas eu posso resumir todas as escolas em uma questão. Quem está salvo em Cristo sabe dessas duas coisas. Sabe que quem está salvo é aquele que reconhece Jesus Cristo como o único Salvador e aquele que está vivendo conforme as Escrituras ensinam, nos seus hábitos diários, na sua busca pelo texto bíblico, na sua preocupação em viver em santidade e vivendo sempre a ética cristã em sua vida. Quem faz isso pode confiar que você está salvo. Se não, você é um frequentador de igreja, você é uma pessoa que vive uma boa ética desse mundo, mas você pode não estar em Cristo. Ninguém escolhe ser salvo. A salvação vem de Deus. Mas eu preciso olhar para Cristo e reconhecer nele o Salvador. Tirar a salvação de você? A salvação não é sua, ela é de Cristo. Quem pode tirar a sua salvação das mãos de Deus? Quem é maior do que Jesus para tirar das mãos dele a nossa salvação? Mas a questão é, quem crê em Jesus? Quem realmente espera em Cristo a salvação? E quem é que está buscando santidade, buscando o caráter de Cristo e buscando viver os ensinamentos da Bíblia para o seu dia a dia? Esse pode confiar que jamais vai perder a salvação. Agora, se você não crê em Jesus, salvação é para quem crê. Se você não apresenta o caráter de Cristo, não busca uma vida santa, não busca viver conforme a Bíblia te ensina, você não está tendo hábitos coerentes com aquele que crê em Jesus. E aí responda você mesmo. Se você não crê em Jesus, você está salvo? Você ainda tem a sua salvação garantida? Se faça a pergunta. Se você não anda conforme a Bíblia ensina, se você não aplica os ensinos bíblicos no seu caráter, na sua vida rotineira, esse comportamento é o comportamento de quem ama a Cristo e vê nele a salvação? Responda para si mesmo. E agora eu te faço a pergunta, escreva nos comentários aqui e me responda. Você ainda está salvo ou perdeu sua salvação?